Olá, povo de Deus, o Padre está aqui tomando um cafezinho e eu gostaria de ser boca de Deus para você, às portas das eleições. Em quem é que eu vou votar, Padre do céu? Parece que não tem um ideal para mim. Talvez se a gente for buscar um eu ideal, né? Aquele que vai se casar, por exemplo, se ele for buscar uma pessoa ideal, talvez ele nem casa, né? Porque dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que cumpra com todos os critérios que a gente espera. Mas qual é o que mais se adapta aos princípios cristãos? Eu estou aqui com uma cartilha da CNBB, do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, Alegres por Causa da Esperança, uma cartilha de orientação política aos cristãos dessas eleições 2018. E eu gostaria aqui, não de fazer as minhas próprias palavras, mas a palavra também do Santo Padre o Papa. Não se envolver com política significa, às vezes, você ficar em cima do muro. E o Papa diz que é um dever nosso de nos envolvermos no mundo político, porque nós sabemos que se nós não colocarmos pessoas do bem lá, nós podemos futuramente prejudicar seriamente, inclusive, a questão do anúncio do Evangelho. Você já parou para pensar que nós, no Brasil, podemos futuramente sofrermos consequências sérias de, às vezes, não podemos nem pregar mais os valores cristãos? Se o próprio Congresso Nacional acabar aprovando leis que são contra os princípios religiosos e às vezes até a liberdade de expressão religiosa, eu quero ser boca de Deus para você. Vamos escolher quem vai ser o nosso presidente da República, governador do nosso estado, senadores, né? Aqueles que serão deputados federais e estaduais. Então, que essa orientação possa servir para você. E eu tenho certeza, você hoje, sabendo dos princípios, em quem eu posso, Padre, em quem eu não posso votar de jeito nenhum, você pode ajudar outras pessoas também a ir às portas das eleições a votar com consciência. Se você não leu ainda, não se preocupe, porque o Padre aqui vai tomar o meu cafezinho e quero também mostrar para você alguns princípios fortes da fé cristã. Uma das coisas que a cartilha coloca para a gente da CNBB é: nós devemos votar em candidatos que defendam questões éticas religiosas. Devemos resgatar essa ética na política. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração são as atitudes dos nossos políticos. Elas são atitudes justas e honestas? Depois a CNBB vai colocando aqui o que faz um presidente da República, o que faz um governador, um senador, enfim. A gente deve primeiro analisar o que cada um deles fazem. E o Papa diz assim que nós temos que nos envolver e saber de fato o que é que eles realizam e se estão de fato realizando aquilo que é justo. A primeira coisa é analisarmos aqueles que são candidatos à reeleição, por exemplo, o que fizeram no passado. Eles foram justos naquilo que já desempenharam dentro da sua missão? São ficha limpa? Você sabia que a CNBB ela contribuiu decisivamente para que a ficha limpa fosse uma norma? A ficha limpa é já uma conquista nossa de cristãos. Então, primeiro, o candidato é ficha limpa? Antes de tudo, eu preciso saber disso, né? A igreja espera que o laicato, ou seja, nesse ano do laicato, esse ano do leigo, que os leigos se envolvam na política. Então, dizer assim, mas eu não quero me envolver, significa eu não quero compromisso com o Brasil. E eu pergunto, isso é justo, não querer o bem de todos, não querer se envolver? Será que isso seria uma atitude de cristão? Ou seria estar em cima do muro? Tenha interesse pela política. Nós temos que nos interessar, sobretudo leigos. Nós padres não podemos falar de política numa celebração de Santa Missa, não podemos fazer do presbitério um palco político. Mas aqui o padre está falando de uma forma informal, sem falar nome de candidato nenhum. Estamos aqui falando de política porque temos que ter interesse. É responsabilidade nossa, sobretudo do leigo, diz aqui a cartilha. Escolha um candidato que tenha boa índole. Significa aquela pessoa que tem um histórico de bom caráter, de uma personalidade ética cristã. Cuidados necessários, aqueles que não estão demonstrando interesses particulares, mas devem buscar o interesse de todos. O verdadeiro político busca o interesse de todos, o interesse comum. Não aqueles oportunistas que querem saber de se promover. Procure conhecer a história, o programa de governo dos seus candidatos. Aquilo que o padre estava falando, o que eles já fizeram anteriormente. Qual é o projeto desses candidatos? Não simplesmente votar naquele porque é bonito, porque aquele também é católico ou porque é cristão. Não só por isso.
porque às vezes nós corremos o risco de ter pessoas que professam a nossa fé, mas não honram com aquilo que creem lá. Cuidado, né? Um exemplo aqui é o que diz o Dom Henrique Soares da Costa, bispo da Diocese de Palmas. Ele diz algo fantástico, ele diz assim: existem cristãos que se dizem católicos, que são a favor da união homoafetiva, a descriminalização do aborto, pessoas que até rezam para que os filhos não entrem para as drogas, mas estão colocando cristãos lá que são a favor, por exemplo, da legalização da maconha. Todos os princípios contra a fé cristã. Cuidado, nem todos aqueles que se dizem católicos de fato têm princípios católicos. Tem que verificar. Fique atento aí a fake news, as notícias falsas. Cuidado. Candidatos que mais falam mal dos outros, geralmente, são candidatos que já não têm aquele princípio, gente, que é o princípio da verdade. Tem candidatos que a política toda fala mais mal dos outros que apresenta projeto. Você passa nem a conhecer os projetos dele, porque ele está só falando mal de todo mundo. E isso também é perigoso, né? Aqui a cartilha vai falar sobre isso também. Vote em quem apresenta uma sincera adesão aos valores cristãos, aquilo que o padre já falou. Tenha afetiva competência política e reconhecida capacidade de liderança. Defende a vida desde a concepção, não ao aborto. Defende a família segundo o plano de Deus, não as chamadas famílias modernas que o mundo hoje está nos apresentando, e várias emissoras de TV parece que querem nos empurrar goela abaixo isso. Tem atitudes de respeito para com seus adversários políticos, apresenta coerência entre palavras e atitudes, não só falam bonito, mas fazem bonito, mais importante, né? E por fim, preste atenção, não vote em quem? É importante que o padre vai dizer, em quem você não pode votar? Primeiro, aquele que já demonstrou ser desonesto. As atitudes são desonestas. Quem já foi desonesto no passado, dificilmente vai ser honesto daqui para frente. Não é que a gente não acredita no ser humano, mas nós precisamos pôr o pé no chão. Chega de corrupção no Brasil, gente. Chega. Tanto é que você também já não aguenta mais. Depois, aquele que promete fazer aquilo que não é de sua competência. Às vezes a pessoa promete Deus e o mundo. Cuidado. Tenta comprar o seu voto. Se uma pessoa hoje está comprando o seu voto, ela está demonstrando que ela é desonesta. Depois ela vai roubar o dinheiro do outro também. Coloca o lucro e a economia acima de tudo. Aquele que faz política uma profissão, ou seja, aquele que a família está a vida inteira no poder. Cuidado, porque às vezes a política para ele já é mais uma profissão do que qualquer outra coisa. Apresenta atitudes agressivas, tanto físicas como moralmente. Pessoas que são agressivas demais e às vezes não demonstram equilíbrio. Muda frequentemente de partido, é arrogante, demagogo e apresenta-se bem, mas não possui propostas afetivas. Atenta contra a vida dos pobres e a sua dignidade e não inspira confiança. Gente, estamos aí às portas das eleições e eu gostaria que essa orientação fosse para você uma luz, para que você possa votar. Sem dizer nome de candidatos, mas desejar que nós possamos orar, conforme diz primeira carta de São Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Acima de tudo, recomendo que façamos preces e orações, súplicas, ações de graças por todos os homens que estão constituídos com autoridade, para que possam viver uma vida calma e tranquila, com toda paciência e honestidade. A palavra de Deus está dizendo para a gente orar pelas nossas autoridades. Vamos orar por elas. Que Deus abençoe você para que possa votar com dignidade nesse primeiro turno e depois, se houver também, nesse segundo turno. Deus abençoe e a bênção aqui do Padre Kleber, seu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.